muita alegria, com muita responsabilidade diante de todos vocês, tantos casais, muita responsabilidade diante do Frei Gilson, que me fez o convite para estar aqui com vocês nessa tarde, para que a gente pudesse... Tá ouvindo nada? E agora? Melhorou? Então, boa tarde. É com muito prazer que retorna a Canção Nova para podermos conversar um pouco com as famílias. Me sinto extremamente honrada e com uma responsabilidade imensa diante de cada um de vocês, diante do Frei Gilson, que me convidou para estar aqui. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre matrimônio. O casamento, ele é uma aliança de amor. Se eu falo que ela é uma aliança de amor, ela implica em duas coisas. A primeiro é a liberdade. Então, eu sou livre para escolher entre tantas mulheres aquela que eu quero que caminha comigo. E eu quero escolher aquele homem que vai caminhar comigo. Então, liberdade, e é o encontro de duas inteirezas. Eu tenho que entender que somos duas pessoas inteiras que optamos por fazer um caminho. Então, se alguém fala com você, você achou sua cara metade? Não. Ninguém é metade. Deus não nos fez pela metade. Deus nos fez inteiros. Então não existe encontrar a cara metade. É um ser inteiro. Mas não é um ser perfeito. Nós somos imperfeitos. Então, quando a gente decide fazer um caminho, que a gente decide casar, existe uma beleza nessa proposta de Deus, que é o escolher alguém, amar alguém e caminhar com esse alguém. A primeira coisa que tem que sair da minha vida quando eu faço opção por casar é... Qual é a primeira coisa que tem que sair? Quando eu decido casar, o que tem que sair? O egoísmo. Porque o casamento, a gente vai se doar, né? Vou me dar um ao outro. É uma guerra eterna do ego. É uma guerra eterna. Porque agora não é mais para mim, é para nós. Não é bom só para mim, é bom para a família como um todo. Então isso é um treino de uma vida. Mas quando a gente vai casar, talvez porque a gente seja jovem quando faz essa opção, a gente não pensa em tudo que vai, como é que a gente vai viver, não é? Mas existe uma coisa que é um perigo no casamento, que se chama rotina. Como que aquele amor que eu jurei diante de Deus, eu posso manter no cotidiano todos os dias até que a morte nos separe? Nós temos que prestar atenção numa coisa importante, que a intimidade, ela gera descaso. E isso é uma coisa difícil, porque da mesma forma como existe a noite escura na caminhada dos grandes santos, a noite escura da alma, nos casamentos existe a noite escura do corpo. Quando eu acho que o casamento já não é bem assim, essa pessoa que eu caminho já não é mais aquela que me atrai tanto, eu acho que já
casamento entra numa aridez e às vezes eu não tenho mais o mesmo desejo. Esse é um momento difícil. E sabe por que é difícil? Porque quando a gente optou por casar, que a gente escolheu tudo para o nosso casamento, lá na hora do casamento nós esquecemos de convidar alguém para participar do casamento. Então lembrem, no céu, para formar o amor, precisamos de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na terra, para formar a Sagrada Família, precisou de 3 pessoas: Jesus, Maria e José. Para formar o amor no coração nosso, precisamos de 3 pessoas: o amado, a amante e o amor. É impossível, quando eu caso, o casamento não vai bem, está numa aridez, eu desejar que o outro, que é finito como eu, me preencha. Porque o ser humano deseja o infinito e eu não posso cobrar daquele que é finito. Ele não será capaz jamais de me preencher. Então é impossível caminhar 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40 sem perdão, sem respeito, sem amar o outro. Mas o nosso casamento, ele só será possível com a presença de sem Deus é impossível amar todo dia, respeitar todo dia, perdoar todo dia. Você vai fazer o que o mundo te convida. Arruma outro, é tão mais interessante. Quando você fala, meu casamento não está bem, as pessoas falam, arruma outro. O que tem? Nós não estamos na geração do que tem? O que tem? O que tem? Então é muito sério, porque na maioria das vezes que a gente fez opção, quando a gente fez opção por casar, a gente não se lembra que aquele juramento eu fiz diante de Deus, e eu não convidei ele para entrar dentro da minha casa. Tem um século que Nossa Senhora pediu lá em Fátima que a família rezasse o terço todos os... Quantos de vocês cumpriram isso até hoje? A gente cumpre isso às vezes na urgência, numa doença ou numa ameaça de uma separação. Mas como que é difícil para nós viver a vida espiritual. Como é difícil fazer com que o Espírito possa santificar a nossa carne. Então, as dificuldades no relacionamento começam se eu não coloquei o terceiro dentro de casa. E se eu não coloquei o terceiro dentro de casa, a chance do amor ir é imenso. Porque o amor é a fonte de amor é uma só, e que é Deus, nosso Senhor. Não tem outra fonte. Então, o que eu percebo convivendo com tantas famílias todos os dias? Hoje nós vivemos uma vida muito acelerada, correndo demais, procurando demais, trabalhar para conseguir o dinheiro, a subsistência. Mas nós não temos cuidado da vida espiritual. Quando a gente para, a gente está tão cansado que a gente dorme. Estou falando mentira? Não, não estou. Isso somado com a intimidade que vai gerando descaso, não é? Eu acho que o outro já me pertence, então por isso eu não preciso cuidar. Então o que eu observo que nós temos feito? O que eu observo? O casamento, gente, reúne um homem que vem de uma educação, uma mulher que vem de outra, e vamos juntar as escovas de dentes. A chance de dar errado é quase 100% se não tiver Deus junto.
A gente começa a brigar pela pasta dental. Um aperta no meio, outro aperta no fim. Não é assim? É. Aí lá no consultório eu já sei quando eles passaram da fase da pasta dental. E às vezes eles começam a alfinetar um ao outro durante a consulta. Aquilo que não é resolvido dentro de casa, resolve com o pediatra. Aí a gente para e fala: por que você está alfinetando a sua esposa? Por que a esposa está alfinetando o marido? Porque nós estamos vivendo um processo de corrida tamanha, estamos correndo tanto, que não temos tempo para nos ver. Não tem tempo para se ver. Não tem tempo para rezar. Não tem tempo para pedir a Deus: me ajuda a amá-lo. E nós entramos na roda viva do mundo, porque como a gente não cultiva uma vida espiritual, a primeira coisa que a gente faz é ter um olhar estrábico e comparar a vida do outro. Então eu entro no Instagram e comparo a minha vida com uma vida que eu acho que é perfeita. Não existe vida perfeita. Existe um casal imperfeito que deseja caminhar junto com Deus, que irá nos transformar. Isso eu creio. Isso eu creio. Mas não existe perfeição aqui diante de Deus. Não existe. A minha forma de amar é imperfeita. A forma, então eu não posso cobrar do outro aquilo que nem eu sou capaz de dar. Então por que a gente vive tanto tumulto no nosso casamento? Eu penso em duas coisas. A primeira, que nós optamos por sermos cristãos. Cristão não é ninguém melhor do que ninguém. Apenas temos um jeito diferente de caminhar. Nós estamos inseridos nesse mundo, mas não pertencemos aqui, ok? Então, tudo que eu creio e a forma como eu conduzo é diferente do mundo, porque eu fiz uma opção por Deus na minha vida. Como a gente esquece disto, se agora eu perguntar para cada um de vocês: quem é você? Muitas vezes você vai responder com aquilo que você trabalha. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei: quem é você? O que nos falta? Isso nos falta. A consciência de que nós somos um sonho de amor de Deus. O dia que você entender que você foi sonhado, sonhada por Ele, que Ele te desejou, e só por isso estamos aqui. Ele sonhou com cada um de nós, colocou esse desejo no seu coração. O seu coração deseja amar e ser amado, por isso escolheu alguém para caminhar. Mas eu ser filha do Altíssimo, e para mim uma das coisas mais difíceis da nossa vida é ser filho de Deus. Andar como filho de Deus, ter um casamento de filho de Deus. Ô luta, não é brincadeira. Então, como a gente se esqueceu dessa verdade, a gente é influenciado por muita coisa do mundo, completamente influenciado. E as pessoas olham para você e falam: mas você não faz isso? O que tem? Nossa, mas você reza? Não, mas você reza terço? Você fica quase um ET no meio do mundo. Mas é a sua opção de caminho. Então, nunca podemos esquecer de quem somos, de onde nós viemos, gente. Vocês conhecem essa história linda? Vocês já ouviram falar em Josefa? Josefa, uma mística. Ela era uma freirinha do mosteiro e era uma das mais simples que tinha lá. A função dela era lavar e passar as roupas do mosteiro. E Jesus escolheu ela para conversar com ela. E um dia ela estava no terceiro andar do mosteiro, fechando as janelas. E era um corredor comprido, igual aqui. E ela vê aquela luz muito forte, e Jesus vindo com muita força. Ela parou. Ainda bem que ela conseguiu ficar parada, porque ele ia encontrar o pó, né? Ela parou, ficou olhando. Ele chegou e falou: de onde vens, Josefa? Ela falou: eu estava fechando a janela, Senhor. E para onde você vai, Josefa? Ela falou: eu vou acabar de fechar as janelas. Ele falou: a sua resposta está errada, Josefa. Você não sabe responder.
Ela era tão humilde que ela falou com ele assim: mas então me conta, o que é que eu tenho que responder para o senhor? Ele falou: você tem que responder: eu vim do amor e eu volto para o amor. O dia que a gente tiver isso gravado em nós, o nosso passo será outro, completamente outro, porque eu sei de onde eu venho e para onde eu vou, e eu vou levar a família junto. Esse não é brincadeira, eu vou levar a família junto. Então a primeira coisa que eu percebo é que nós perdemos a nossa identidade. Eu tenho que afirmar, e com muito orgulho: eu sou filha do Altíssimo, eu sou filha de Deus. Ele me escolheu, Ele me chamou aqui, me convidou para ser co-criadora com Ele. Ele me deu um sonho, Ele colocou no meu caminho alguém para me caminhar junto, alguém que eu vou ser transformada pelo casamento, porque à medida que você se doa, à medida que você se vê, é tão interessante que você fala: Filó, você não conhece meu marido, ele é difícil. E o marido pode falar assim: você não conhece a minha mulher, Filó, ela é insuportável. Qual que é a regra de São Bento para isso? Vocês conhecem? Vocês já leram São Bento? A regra de São Bento é espetacular. Acaba com a gente, mas é espetacular. São Bento falou que quando você tiver alguém na sua família, seu marido, a sua esposa, fala: não, esse é difícil demais. Fala: não, obrigado, Senhor, por esse marido difícil, porque ele é meu caminho de santificação. Porque quando essa pessoa é muito difícil, ela vira o espelho para mim e fala: olha onde que você ainda está no seu caminho espiritual. Você fala: agora eu acabei de morrer. Olha onde que você está no seu caminho espiritual, você nem começou a andar. Então não é o outro que é difícil, sou eu que não sei amar. Eu amo pouco, compreendem? Ele muda. Então o outro que é difícil fala: esse é meu caminho de santificação, por sua causa eu vou chegar no céu, sabia? Por sua causa, que é bem custoso, eu vou chegar no céu, que eu vou ter que rezar mais. Não é fácil? Não é fácil, porque casamento sem joelho não tem jeito. Tem? Não tem. Vocês já conseguiram vencer um casamento sem rezar? Não tem jeito. Então nós esquecemos de convidar a fonte do amor para entrar na nossa casa. Nós perdemos essa dimensão de casamento cristão. Nós não estamos fazendo diferença nenhuma de pagão. Nós estamos virando cristão domingueiro, que vai à missa só no domingo. Perdemos a noção da família que reúne para rezar. Perdemos essa dimensão. O egoísmo tem que sair. Eu não posso computar: mas hoje foi eu que lavei a louça, você não vai lavar? Quando a gente ama, você nem presta atenção no que você fez. Você ama, então você cuida daquele que você ama, não é? Você vai fazer um prato porque ele gosta, ele vai ver uma flor, ele vai trazer para você. Um cuida do outro. O amor que não é cuidado, não é alimentado, ele vai morrer. Não tem jeito, não tem jeito de eu achar que eu possuo o outro. Amor é uma escolha, uma liberdade. Eu não obrigo o outro a permanecer comigo. Eu não posso obrigar o outro. Não tem jeito, mas eu posso cuidar do outro. É preciso ver um ao outro e nós não estamos olhando mais uns para os outros. A gente não olha mais no olho um do outro, porque a internet não tem deixado, não é? Não tem deixado. Nós estamos precisando de cuidar um do outro. É preciso voltar sempre ao primeiro amor e falar: por que eu continuo amando esse homem? Por que eu continuo amando essa mulher? É porque na verdade a gente vai se transformando, e eu espero que a gente vai se transformando para melhor. Então é preciso que a família reúna diante de Deus todas as noites. Imagina quantos que estão aqui dão conta de fazer isso. Estou falando mentira? Não, porque a gente corre tanto, e os filhos, 1 mais 1 não dá 2, dá 11 meninos dentro de casa. Até que você consegue colocar todo mundo para dormir, a hora que você deita, você desmaia. Então é preciso que a gente resgate o amor que está na noite escura.
Mas a gente só resgata o amor com a presença de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É preciso pedir a Deus a graça. Casamento e a nossa vida espiritual, ela não caminha sem a graça de Deus. Não tem jeito. Mas tem uma outra pessoa que a gente precisa convidar para o nosso casamento. Sabe quando o casamento vai virando uma água de chuchu rala? Tem gosto de nada? Por fim já fica casado, já está casado, permanece casado, que a preguiça é maior. Estou falando alguma mentira? Não, não é? Vai estar casado, vai permanecer. Quem é que foi que viu que as pessoas, que aqueles noivos não tinham mais vinho? Maria. É preciso consagrar as nossas famílias a Maria. É preciso convidá-la para entrar na nossa casa. É preciso falar com ela: entra, a senhora é bem-vinda. Me ensina a ser mulher, me ensina a ser mãe. Me ensina porque eu não sei. Entra no meu casamento, nos guarda no seu coração imaculado, nos protege do mal, porque aonde Maria entra, o pecado sai. Onde entra Maria, a família vive em estado de graça e santidade. É ela que nos prepara e nos ajuda. É preciso pedir a ela: mora aqui nessa casa, entra conosco. Porque Maria, ela tem um jeito tão apaixonante, porque ela é muito doce e ela é silenciosa, absolutamente silenciosa, mas ela age. Então a minha experiência com Nossa Senhora nos casamentos é muito grande, quando ela fez as coisas voltarem, mas não a água de chuchu rala, mas com um gosto novo, um paladar novo. Uma vez uma cliente chegou lá no consultório em prantos e falou: doutora Filó, meu marido saiu de casa e eu estou com 2 filhos, e falou que já vai arrumar advogado. E ela estava desesperada, chorando desesperadamente. O que eu faço? Falei: tem imagem de Nossa Senhora dentro da sua casa? Tem. Vai acender uma vela, vai pôr florzinha para ela. Não é artificial não, põe flor natural para Nossa Senhora. Põe vela e vai rezar. O que? O terço. Eu desconheço uma arma mais poderosa do que essa que está na minha mão. Eu desconheço. Mas só o terço? Nossa Senhora sabe o que vocês estão passando. Entrega a sua causa para ela. Entrega. E aí ela foi rezando o terço e falou comigo: doutora Filó, agora a coisa piorou de vez. Ele falou que vai vir com advogado aqui em casa, que já está tudo resolvido. O que eu faço? Recebe bem. Porque a gente, quando separa, costuma mostrar o nosso pior, não é? Não mostre o pior. Faça um café, recebe ele, o advogado. Não brigue por nada. Deixa ele falar o que ele quiser. O casamento não acabou, deixa ele falar. Deixa ele, assina o que ele quiser, não preocupa não. Filó não vai dar, fica tranquilo, fica arrumado e arruma. Assina. Na classe, não briga. Você está rezando o terço, deixa a vela acesa lá com Nossa Senhora. Confia, tem uma mãe. E assim ela fez. Ele ficou assustado, porque ela não pediu nada, não falou nada, assinou. Ela me ligou em prantos: Filó, agora já acabou, está tudo resolvido. Falei: acabou com nenhuma, você só assinou o papel. Continuou rezando o terço. E aí ele ligou de volta e falou: preciso voltar aí. Ela falou: o que será que ele quer? Falei: pediu você em volta de casamento. Não é possível. Falei: vai. E aí ele voltou e falou: eu não dou conta de viver sem você, sem a família. Eu preciso de ficar em casa, mas eu preciso de voltar. E o que foi interessante, que ela falava comigo: Filó, ele lembra a gente que temos que ir à missa. Ele começou a tocar na igreja. Eu olho para ele e falei assim: o que será que ela fez com ele? Falei: melhor não perguntar. Porque toda vez que o homem for muito difícil, ou a mulher for muito difícil, coloca no colo dela, fala com ela: eu vou tirar o menino Jesus e vou pôr o meu marido, eu vou pôr minha esposa, para que a senhora possa transformar, porque está difícil o caminho. Essa graça nós não podemos viver sem ela, não podemos. Fala: Filó, mas esse já conhecia.
E eu tenho uma grande amiga que juntou com um cara, e ele, aonde tinha uma igreja, ele atravessava. Não passava nem na porta de onde tinha uma igreja. Professor universitário, mexia com física, muito racional. E ela era minha companheira de rezar terço. Aí teve 2 crianças, ela ia no consultório, eu falei: amiga, não tá bom esse negócio, tá bom não. Se você morrer hoje, como é que nós vamos fazer diante de Deus? Tá bom não, vamos ajustar, tá bom não. Filó, mas não tem jeito, Filó, ele, onde tem uma igreja, ele passa do lado contrário. Falei: tem jeito, tem uma mulher poderosa nesse mundo que se chama Maria, conversa com ela. Mas não sugere não, porque quem é a gente para sugerir alguma coisa para Deus? Fala com ela: vou entregar esse marido bem fácil para a senhora, só dá um jeito nele para mim. Aí, essa história andando, e ele no colo de Nossa Senhora. Um dia chegou no meu consultório e falou assim: amiga, eu preciso ir agora porque eu estou passando mal. Eu falei: ué, pode vir, eu cuido de menino, mas acorde, os adultos, pode vir. Ela falou: você acredita que meu marido chegou do serviço da universidade, assentou, eu olhei para ele, olhei de novo, e tinha um bottom de Nossa Senhora na roupa. Eu fingi que ele nasceu com aquele bottom, nem toquei no assunto. Falei: vai que ele nasceu, eu não vi, fingi que eu não vi. E aí, Filó, ele falou assim: você acredita que tem uma igreja ali aqui na rua de casa? Ela falou: é mesmo? Eu nunca vi. Ela falou: eu te fingi de morta. E ele falou: pois eu fui lá conversar com o padre. Ela falou assim: eu achei que eu ia morrer, não podia manifestar, porque senão ele, né, perde a graça. Filó, ele falou comigo, eu fui lá, o padre está precisando de ajuda, e eu já inscrevi eu e você para ajudá-lo. Ela: hein? É, nós vamos ajudar o padre, e aliás ele vai vir cá, porque ele vai fazer comigo me preparar para a crisma, nós vamos casar, e nós vamos consagrar a Nossa Senhora. Ela falou: agora estou morta, tem condição uma coisa dessa? Então é impossível. E aí ela falava com as meninas que ele acordava tão animado para ir para a igreja, que ela falava com as meninas: pelo amor de Deus, vocês andam depressa e calada, porque senão seu pai perde o ritmo, vão embora, né? Nem discute, vai embora do jeito que tiver, para poder conseguir manter, né? Então, a delicadeza de Nossa Senhora com as famílias, porque ela assumiu isso, não é? E ela disse que as famílias é a menina dos olhos de Deus. Vocês são preciosos demais aos olhos do Altíssimo. E as famílias estão extremamente atormentadas, e extremamente bombardeadas. Como é que eu destruo uma família numa fração de segundo? Eu pego um membro da família e destruo a casa. Hoje tem sido usado demais as crianças para destruir a família. É só colocar um menino deprimido, ou uma criança viciado no celular, ou um marido viciado nos joguinhos, que recebe, quando chega em casa, já perdeu todo o salário do mês. São Tomás de Aquino falou que o mal, para chegar perto de nós, ele tem que se revestir do bem, senão ele não chega. Mas nós, como família, estamos abrindo brecha para que o demônio entre, simplesmente porque não obedecemos a um pedido de Nossa Senhora. Há um século atrás, ela disse: rezem o terço todos os dias. Filó, eu estou cansada, mas eu trabalho demais. Falei: mas eu também trabalho muito. Como é que a gente faz para rezar o terço todo dia? Pede a Deus a graça. Sem graça não conseguimos, porque sem mim nada podeis fazer. E nada é nada. Quantos de vocês têm dentro de casa entronizado o Sagrado Coração de Jesus e de Maria? Olha como pouca gente tem. Quantas famílias aqui são consagradas, a família consagrada a Nossa Senhora? Pouca gente. Vocês verem como é que a gente abre brecha para o mal. Aonde ela entra, o pecado sai.
como nós abrimos espaço. Eu já falei, nós somos cristãos, então nós temos que andar como cristão. Quantos de vocês conhecem a consagração ao Sagrado Coração de Jesus? Pouca gente. E isso é uma tradição da igreja. Vocês sabiam que isso é uma história da igreja? Isso começou com Lázaro. Quando chegaram na casa de Lázaro, falaram assim: você pode receber um profeta para poder almoçar aqui? Mas ele não anda sozinho não, tem uma turma assim de uns 13 com ele. Pode vir almoçar? Pode. Aí Marta e Lázaro receberam e falou com ele. Quando terminou o almoço, aquele almoço formal com quem você não conhece, e falou, quando na hora de ir embora, falou com ele: então tá, depois você passa aqui. Não é assim que a gente fala quando está com alguém que a gente não conhece? Depois você passa aqui. Aí Jesus é terrível, voltou, né? Voltou. Aí quando ele voltou, a conversa já foi melhor, já foi mais animada. Aí na hora de ir embora, Lázaro e Marta falaram: o senhor volta? Passa aqui de volta? Mas o senhor vem mesmo? E Jesus foi de novo. Quando Jesus voltou pela terceira vez, Lázaro não assentou ao lado dele. Lázaro assentou em frente a Jesus, colocou o braço no joelho dele e falou com ele assim: Jesus, aqui em casa não era assim? E começou a chorar. Aqui em casa éramos 3, eu, Marta e Maria. Mas Maria saiu e se tornou uma prostituta. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: Lázaro, não chore, eu trarei Maria de volta. No último jantar antes da morte de Jesus, quem que ungiu Jesus com perfume caro? Lembra? Maria ungiu Jesus. Lembram disso? Então, nas nossas famílias sempre tem uma Maria que foi embora e um Lázaro que precisa ser ressuscitado. Então nós precisamos levar Jesus para dentro das nossas casas, senão as famílias não vão conseguir sobreviver no meio de tanta tempestade, não vão dar conta. Então é preciso que a gente faça isso, convide ele, porque de noite as famílias precisam se reunir em volta dele, e ele tem que ser o amigo da família, aonde a gente conta os problemas e conta as alegrias, conta a nota da prova, conta o gol que o menino fez, conta o desemprego, conta a doença, mas conta para o amigo que resolve. Então a questão de ter o amor dentro de casa, isso é uma coisa importante, fundamental, para que a gente possa viver a beleza do casamento. Mas existe uma outra coisa que a gente precisa pensar. Eu falei com vocês desde o início que a intimidade gera descaso. A partir do momento que eu casei, eu preciso cuidar de mim em respeito a mim e ao outro. Então, meus queridos casais, a gente não dorme com roupa de propaganda eleitoral. Misericórdia. Não dê chance. Não dê chance. A gente acha que já possui o parceiro, então eu posso ficar em casa de qualquer jeito, eu posso dormir de qualquer jeito. E vocês, maridos, não pode dormir da mesma forma, se abandonando. É assim mesmo? Não, eu tenho que conquistar o outro todos os, senão alguém na rua vai pegar. Vocês não tenham dúvida disso. Vocês não tenham dúvida. Se você não cuida de você,
você se abandona, você dá espaço para outra que passa. Isso é uma verdade, isso é muito sério. Então, o nascimento de filho, a mãe muitas vezes volta o olhar só para o neném e esquece dela. E eu sei, o desafio que é voltar a ser mulher, voltar a ser profissional, depois que se torna mãe. Isso é uma luta. Estar bonita, estar arrumada, estar de bem com você. Senão a gente começa a andar de qualquer jeito. Fala, ah, tá bom, eu estou em casa. Tá não, ali que mora o perigo. Eu conto isso para vocês porque consultório de pediatria é tudo, menos examinar menino. Porque a gente faz igual psiquiatra, psicólogo, todo dia. E eu já tive casais. Eu tive um casal que eu infelizmente não consegui ajudá-los. Mas o pai pediu que marcasse o último horário, que ele queria conversar comigo. Um filho de 3 e o outro de 1 ano. Chegou todo de terno, engravatado, arrumado, alinhado. Tinha alto cargo, uma multinacional. Chegou, aí pediu licença para tirar o paletó, soltou o nó da gravata. Eu acabei de atender os meninos. Ele falou, eu preciso conversar com a senhora. Diante da esposa que ficou sabendo tudo junto comigo. A cena foi facílima. Ele falou, eu tô sob pressão, doutor, eu estou sob pressão. Eu sei que o seu cargo é pesado. Falei com ele. Ele falou, pois é pesado demais. Então eu decidi que eu vou embora, sair do casamento. Falei, como é que é? Pois o seu único porto seguro é o amor dessa mulher e dessas crianças. Você vai embora? Não estou dando conta dessas alturas. Tinha tirado a gravata, começou a soltar a camisa. Falou, vou embora e tal, e falou. E aí ele falou tudo dela. Falou da unha, falou do cabelo, falou de tantos detalhes, que ela me olhou assustada. Falou, nem eu sabia que ele estava observando. Estou falando com vocês. A intimidade vai gerando descaso. Cuidado. E aí quando ele terminou de falar, eu falei, eu posso falar agora? Pode. Não, porque quem veio falar também tem que estar disposto a ouvir. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu adoro vocês, assim como família. Tanto que eu já convivo com vocês, conheço o amor dessa mulher por você. Achei que você também amava essa mulher. Mas eu queria te dizer que você não está saindo de casa por causa da pressão que você está vivendo dentro do seu trabalho. Você está saindo dentro de casa porque a sua amante está te pressionando a tomar uma decisão. E você está apertado, né? Você precisa tomar uma decisão. A mulher me olhou e falou assim, mas eu adoro os seus diagnósticos, Filó, porque eu não vi se errar. Estava errada? Não. 15 dias depois ela me ligou. Que ele negou, claro, ele falou, não, de jeito nenhum. Claro que era. Aí, que eu falo, homem você pega traindo, ele fala, não sou eu, uma imagem virtual, não é? Não sou eu. É duro. Não sou eu. 15 dias depois, ela falou, Filó, era uma colega de trabalho, foram demitidos os 2. Nunca mais recuperaram, e essa mulher nunca mais recuperou. Mas era onde fica o vazio dos casamentos. Se além de eu não me cuidar, eu não nutro o amor em Deus. Mas tem que ter vigilância. Vocês têm que vigiar. Vocês têm que cuidar de vocês. Porque quando os maridos não vão às consultas, a gente tem mais intimidade, fala com as mulheres, querida, você não está andando dentro de casa desse jeito, você vê que não, né? Não pode. Não pode, porque eu tive um filho só e dando leite materno, que é mais de 90% lá no consultório toma leite materno. Mas eu não posso permitir que uma mãe arraste dentro de casa de camisola com cheiro de leite o dia inteiro. Eu não posso deixar isso, porque isso vai tirando homem, ele tem que ser encantado, seduzido o dia inteiro. Se eu não fizer esse cuidado com o outro,
o casamento escoa. E quem é que vai falar isso com você? Ninguém. Não vai falar. Então, cuidado. É preciso cuidar um do outro. É preciso ter atenção com o outro. Para que o casamento ele tem que ser olhado sobre todos os aspectos. Não adianta eu cuidar só de um lado do meu casamento. Eu estou inserido ali. Eu vivo um relacionamento de amor. Eu tenho que cuidar da minha família sobre todo lado. Não é brincadeira, é um desafio, mas é um desafio grande. Por isso a gente precisa muito da presença de uma mãe dentro de casa que nos ajude. E não existe outra mãe que nos ajude tanto como Nossa Senhora. Não é brincadeira o casamento hoje sofrendo tanta coisa. Se a gente não tiver alerta para tantas mudanças. Eu escutava mais cedo, enquanto eu estava no carro, vindo para cá, quando o Frei falava com vocês. E é sério tudo aquilo que foi dito, porque enquanto vocês estão aqui, esse número imenso de pessoas, isso é um momento forte do final de semana de vocês. Mas segunda, terça, quarta, se vocês não cuidarem daquilo que vocês viveram aqui, vocês estão abertos a tudo. Porque não tem jeito, a nossa vida espiritual ela é uma luta. O nosso caminho de santificação ele é feito todos os dias. Mas nós estamos inseridos nesse mundo. Então quando vocês têm a graça de ter um centro e de ter uma missa que vocês vão todos os dias, a nossa vida é do altar para a arena todo dia. Nós temos que lutar, e não é pouco. A gente não luta só com a sobrevivência e o cuidado de um casamento harmônico, mas um casamento onde possa ser. Claro que a nossa família está muito longe de ser uma família que possa imitar Nazaré, mas nós podemos imitar Betânia e ter Jesus dentro de casa. O quanto é difícil manter o casamento quando você chega cansada, né? É tantos problemas, é tanta coisa na nossa cabeça todos os dias. Os problemas com os filhos, o problema financeiro, os problemas do relacionamento do casal. Se a gente não aprender a ajoelhar junto e pedir ajuda a quem? Pode. Porque você fala com Jesus, eu estou frustrado porque eu casei com um homem errado, ou eu casei com a mulher errada. Não, às vezes a gente precisa aprender a descobrir o outro que está comigo, a descobrir a mulher que está comigo, a descobrir o homem que eu caminho com ele. A gente não compreende que quando a gente caminha com alguém, a gente recebeu alguém que é um mistério. Eu sou um mistério para mim mesma, como eu sou para o meu marido e vice-versa. Mas quem é o outro que caminha com você? Não sei. Porque a gente vive uma vida tão corrida, tão acelerada, que nós não conversamos aquilo que é essencial. E a gente só conversa aquilo que é básico. Então a gente briga pela toalha que foi deixada molhada em cima da cama. Em vez de pegar a toalha e levar para o varal, que é mais fácil, é menos um problema. Mas não conversamos de verdade, de verdade. A gente deixa as melhores conversas para o fim. Quando eu falo fim, eu falo a morte. Não permita ter as melhores conversas no final. Se atreva a conversar. Atreva a conversar com seu marido. Você se arrependeu de ter casado comigo? Vocês já tiveram coragem de perguntar isso? Você está arrependido de estar nesse casamento? O que nesse casamento não está bom? O que onde eu te decepcionei? Porque a gente pensa que conhece o outro. Não, o outro não é redondo para me dar a volta nele. O outro é sempre um mistério. E ele é sempre muito mais do que eu posso imaginar. Isso é tão sério e ao mesmo tempo tão belo, né? Quantas pessoas podem ter um amor e caminhar com ele? Quantos? Então não desperdice. Não desperdice o tempo que te é dado com o seu parceiro, com a sua parceira. Não desperdice. Converse enquanto vocês estão a caminho. Enquanto é possível mudar alguma coisa na relação.
É preciso coragem para conversas mais profundas, não é? Porque é mais fácil a gente falar, deixa do jeito que está. Não é para deixar do jeito que está, porque eu preciso conversar agora. Fala, você foi me dado como um presente. Não era bem assim como eu sonhei, né? Mas é o presente que chegou. Então me ajuda a aceitar esse presente, a amá-lo. Descubra o outro que está com você. Descubra o que você tem, o que ele te deu. O quanto que o outro te permite ser melhor. Isso é muito sério. Porque a gente passa pela vida sem saber quem que é o marido que eu estou, e sem saber quem que é a mulher que eu estou. E descobrir isso no final é muito ruim. É muito ruim. Eu sei que tem mulheres crucificadas em casamento com maridos alcoólatras, com maridos com droga, com marido com todo tipo de vício. Eu sei. Eu sei o que eu já vivi. Eu sei das mulheres que falavam comigo. Isso eu estava no 6º ano de medicina, eu era uma menina. E quando eu fazia estágio na ginecologia, as mulheres falavam assim: ô doutora, a senhora pode me dar um atestado? De quantos dias que a senhora pode me dar um atestado? Que meu marido não pode mexer comigo? Pode imaginar o que essa mulher estava passando? Pode imaginar até o outro entender que quando eu encosto no outro que é sagrado, eu tenho que fazer uma carícia. Eu não estou dominando o outro, mas eu estou amando o outro. O cuidado que se tem no toque com alguém. Pode imaginar que é uma mulher pedir um atestado para não ter vida sexual 90 dias com o marido. Pode imaginar o sofrimento que está nessa mulher, que ela não pôde falar. Pode imaginar. Então o quanto a gente precisa respeitar uns aos outros, cuidar um dos outros, porque como a gente passa a ser uma só carne quando a gente casa. A mulher que reza santifica o marido, e o homem que reza santifica a esposa, porque somos uma só carne. Mas não é brincadeira, o cotidiano não é brincadeira. Viver, acordar todo dia junto e dormir todo dia junto não é brincadeira. Quando muitas vezes eu não estou bem, eu estou com raiva, mas eu queria dar uma sugestão para vocês: não durmam de mal com o outro. Nunca dê as costas para o outro na hora de dormir. Não dê as costas. Olha nos olhos e resolva o problema hoje. Hoje. Porque eu não sei se eu acordo amanhã. Mas a gente tem a ilusão que vai estar aí. Não sei. É tão interessante que Jesus fala: todos os dias nós temos uma luta na nossa santificação, mas todos os dias nós recebemos as graças necessárias. Amanhã são outros problemas e Deus dará as graças necessárias. Então por isso que a gente só vive bem hoje. Como diz Santa Teresinha, eu só tenho hoje, eu só tenho agora. Nós vivemos uma pandemia recentemente. Coloca a melhor mesa na sua casa. Coloca a melhor mesa. Coloca aquelas toalhas lindas que você comprou. Coloca as taças lindas. Você não sabe se você está aí amanhã para celebrar tudo isso. A vida nos é dada só hoje. É um dia de cada vez. Casamento é uma opção. A gente faz essa opção. É claro que quando a gente casa, a gente não tem dimensão da opção que a gente fez, né? Que a gente casa na ilusão. Largou Jesus lá, nem convidou ele para ir, foi embora, deixou ele. Nunca convidaram Jesus para entrar em casa. Até o dia que as coisas começam a complicar na nossa vida. Então, quanto a gente desconhece dessa oportunidade que Deus me dá no casamento, de me ver, de me conhecer, de ter um companheiro que me revela aquilo que eu sou e de me ajudar no meu caminho da minha santificação, e com isso ajudar o outro nesse processo. Como é difícil eu no meu casamento dar um testemunho de que é possível viver
o amor até o fim. Como é difícil isso, porque nós estamos num mundo que te busca para o contrário, que fala, que bobagem, casar é ultrapassado. Pois eu te digo que a família é a coisa mais importante que a gente tem. Ela é nosso alicerce, e ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Cada um de nós só está aqui porque teve alguém que cuidou. Não existe a vida para existir, ela precisa de ternura e de carinho. Sem isso, nenhum de nós estaríamos até aqui. Nenhum de nós. Então, nós só estamos aqui porque tivemos alguém que cuidou para que a gente estivesse até aqui. A família, ela é sagrada, é a que te recebe do jeito que você está, rico ou pobre, falido, com problema, doente. Quem permanece com você? Família. Então a família, ela é um presente de Deus para nós. É lá que você aprende todos os valores, é lá que você aprende a amar. Sem família, como é que eu vou aprender a lavar o pé do meu irmão? Eu tenho que aprender a amar dentro de casa, eu tenho que cuidar dentro de casa, eu tenho que prestar atenção no outro dentro de casa, porque cada um de nós recebeu um pedaço que você é responsável, e esse pedaço de mundo que Deus te deu é a sua família, é ela que você tem que cuidar. Então, uma mãe que sai de manhã e deixa o marido sem cuidar, deixa os filhos sem arrumar, porque ela foi para a missa, essa mãe está certa ou errada? Essa mãe está certa ou errada? Errada? A primeira família que você cuida, a primeira igreja que você tem é a sua família. Mas eu vou cuidar do meu marido, por que não? Por que não deixar uma mesa bem posta? Por que não? Quando a primeira coisa que eu falei com vocês, que a gente aprende no casamento, é que o egoísmo sai, porque é um amor da gratuidade. Eu aprendo a me dar, eu aprendo a pensar. Eu tinha uma mãe lá no consultório, que fazia as fornadas de biscoito no domingo. Aí o marido gostava bem queimado, a menina gostava mais para cru, e o menino mais ou menos, a fazer as 3 fornadas. Isso é mãe, né? Está laçando as coisas. Isso é amor, mas sem cobrar. Mas eu fiz isso para você. Então, quando eu digo para vocês, é possível viver somente se Deus entrar. Filó, mas você não sabe que eu fui traída pelo meu marido. É possível aceitar o marido de volta? Ou a mulher de volta? Sim ou não? É? Vocês perdoam mesmo? Perdoam? De verdade? Começa do zero? Porque tem que começar do zero. Mas tem que ter muito jejum e oração para poder fazer isso. É simples. Porque a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada, ok? Então, é preciso muita oração, falar com o outro, eu recebo de volta, mas eu não posso ficar daquela fase, aquele dia você fez aquilo comigo, senão não tem casamento que vá, né? Eu tive um casal que chegou lá na minha casa no final de semana, e meu marido falou, eu não sabia que aqui virou consultório de psicologia, né? A mulher pegou o marido atrás da geladeira e falou, uai, o que você está fazendo aqui? Ele está me mandando mensagem para a namorada. Aí, ela falou, porque a mulher, quando é terrível, ela é terrível. Ela manda mensagem para o amante na frente do marido e ainda ri para o marido. O homem é mais, né, às vezes não dá conta. Eles foram parar lá em casa, vocês imaginam, isso era um fim de semana, não sei se era um sábado ou um domingo. Eles chegaram, tocou o interfone na minha casa, eram eles, ele chorando, ela chorando. Falei, o que aconteceu? Achei que aconteceu alguma coisa com as crianças. Falei, o que aconteceu com as meninas? Não, Filó, com as meninas está tudo bem. Falei, então um diagnóstico grave de alguém
Está doente? Não. Ela falou: Filó, eu peguei ele me traindo. Ele falou: não, mas foi só um deslize, gente. Foi só uma vez, foi só um deslize. Filó, mas eu não posso perder essa mulher, eu estou desesperado. Chorava ela, chorava ele. E eu, com toda a minha formação de psicóloga, para poder ajudar o casal. Foi um caminho, mas estão juntos até hoje, né? Mas é possível? Sim, é possível. É doído? Demais. Ser traído é muito difícil. Não é brincadeira, porque joga a mulher no chão. Pega a sua estima e põe no chão. Então, você se reerguer e começar, não é um processo fácil, mas é possível. É possível. Agora tem uma outra coisa que eu quero falar para as mulheres. Casamento é lindo, é ótimo, é maravilhoso, é um desafio, e até o fim é um desafio. Possível somente com a graça de Deus. Mas se por acaso seu marido chegar e falar: não te quero mais, mesmo que ele não tenha traído, ele desistiu de caminhar. 40% dos pais que têm filhos com alguma síndrome vão embora do casamento. Desiste do casamento. 40% hoje dos pais de filhos autistas vão embora. Não é fácil. Eu acompanho muita coisa. Não é brincadeira. Desistiu da aliança, desistiu, não é por ninguém, não deu conta do caminho. Eu falo com as mulheres: não mendigue afeto. O dia que vocês descobrirem o que é ser amado por Deus, a gente não mendiga nada. Filó, mas ele não podia ir embora, mas ele é livre. É duro demais, mas eu não posso obrigar ninguém a permanecer, porque o amor é uma escolha de pessoas livres. Não falei isso? Aliança é o encontro de pessoas livres. Não mendiguem afeto. Não mendiguem. Deus irá restaurar. Deus irá te dar força. Deus irá te ajudar a caminhar. Mas não mendigue. Isso é uma coisa muito grave, que a gente vê as pessoas se perdendo nisso. Cuidado. Por isso que eu falei que a primeira coisa que a gente esquece é que é filho de Deus. Então você precisa manter o seu cuidado, cuidar de você, cuidar da sua dignidade, cuidar da missão que Deus te deu junto com essa pessoa, para que vocês juntos dêem um testemunho cristão que é possível casar, é possível viver a fidelidade e ser feliz. É possível quando a gente conta com o terceiro, mas não pode tirar o amor do casamento, não pode tirar Deus que nos sustenta. Então eu queria deixar para vocês, não sei se vocês conhecem esse livro, que Nossa Senhora ditou aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Vocês conhecem esse livro? Conhecem? Então, tem um capítulo aqui que Nossa Senhora fala somente para as famílias. E é tão lindo que ela fala, que ela fala da alegria de ter as famílias consagradas, de como é que ela guarda no coração dela essas famílias, para que encontrem refúgio, segurança, conforto e defesa. E ela ama ser chamada como mãe e rainha das famílias. Assim como ela é rainha dos sacerdotes, ela quer ser chamada como rainha das famílias. Então ela falou que ela vela pela vida dos casais, dos filhos. E ela fala: quando você me convidar, eu vou entrar, e se você me der o espaço, eu vou exercer a minha função materna de uma maneira cada vez mais forte. Quem falou isso foi ela, foi eu não. Isso é espetacular, ter a presença de uma mãe dentro de casa.
E ela diz que ela vai participar da nossa vida, que ela vai cuidar da nossa vida espiritual e vai fazer com que a família viva sempre na graça de Deus. Então aquilo que eu falei com vocês, onde ela entra o pecado sai, e vai ter sempre presente a graça e a luz divina, e vai ter com ela a pureza e a santidade. E ela falou que tudo que ela vai cuidar é da nossa santificação, nos ajudando a viver as virtudes cristãs. Em relação aos nossos filhos, ela falou que pega eles pela mão e os conduz, para onde Deus tem o desígnio para cada filho. Entrega. Eu conheci uma senhora que quando começou a ter filho, ela teve 12 filhos, 12. Ela falava com Nossa Senhora assim: me ajuda a criar os meninos de meia. Então, eu cuido, eu rezo o terço, a senhora cuida deles. Ela teve 3 filhos sacerdotes. 3. Quem cuidou? Ela. Nossa Senhora pegou pela mão e levou, não é? Então, Nossa Senhora fala aqui que no momento do nosso casamento a gente recebe graças especiais. Senão já não dava conta, não tinha nenhum casado mais, né? Nenhum, não tinha. Então, no momento do matrimônio, graças especiais foram derramadas para que a gente desse conta de chegar até aqui. Então ela vai cuidar dessas graças para que a gente não as perca, né? Ela fala: eu quero fazer vocês crescerem juntos, eu quero que vocês santifiquem juntos, né? É bonitinho demais. E ela fala: eu vou consolidar a unidade dessa família e vou fazer o marido e a mulher viver uma comunhão espiritual cada vez mais profunda. Nós vamos caminhar de uma forma melhor, né? E ela falou aqui, vai introduzir todo mundo no coração de Jesus, igual eu falei com vocês, que a gente precisa fazer. As famílias viverão uma união, ela vai dar o dom da paz. E sabe uma coisa linda que Nossa Senhora fala? Que ela vai cuidar do bem material de todas as famílias. Aqui é ela que falou, não foi eu não. Ela falou: eu vou cuidar do bem material de vocês, para que as pessoas possam viver, para que vocês possam viver, ter a providência de Deus, para que vocês possam viver sempre na abundância. Sempre, eu quero que a família viva enriquecida, para que vocês possam gozar sempre do bem-estar espiritual e material. E a outra promessa dela é de cuidar do nosso trabalho. Ela falou que abençoa o nosso trabalho para que ele dê fruto, para que os frutos possam ser cada vez mais abundantes no nosso trabalho. Ela santifica o nosso trabalho. E a outra coisa que ela falou, que as nossas preocupações passam a ser dela. Isso é um espetáculo. As nossas preocupações passam a ser dela. E ela trabalha conosco no nosso sofrimento. Então, se vocês quiserem ler isso, né, que a presença de Nossa Senhora, ela falou que as famílias consagradas a ela, as outras pessoas começarão a perceber a presença extraordinária dela na família de vocês. Será visível a presença dela na vida das famílias consagradas. Então não percam tempo. Não percam tempo quem não consagrou a sua família Nossa Senhora, para que a gente possa ter. Imagina uma mãe que vai me ajudar na casa, lá na função de me ajudar na família, que vai trabalhar a nossa vida espiritual, que vai fazer com que o pecado saia, as minhas preocupações passam a ser dela, a vida financeira ela vai ajudar. Pode imaginar? Os meus filhos ela vai conduzir. Quanto que a gente precisa disso? Quanto que precisa pagar para isso? Nada, é de graça. Porque a vida espiritual é assim, é um encontro
da sua liberdade com a graça de Deus. Eu quero, então Deus dá a graça. Eu quero, Deus dá a graça. É simples. A riqueza é grande demais para o pouco do esforço que a gente faz. Ela falou: façam a parte de vocês, que eu faço o resto. Eu levo a ele o resto. Então quem não tem esse livro, talvez aqui na Canção Nova tenha. Esse é o capítulo que ela fala. Quem tem o livro é 23 de julho de 1987 que ela falou isso, na Itália. E a gente nunca ouviu falar que ela falou isso. Quantas graças a gente perde pela nossa ignorância espiritual, não é? Quantas bênçãos são derramadas para as famílias.